Bom, para confirmar a complexidade dessa classe de palavra que são os verbos, eu posso ainda mostrar para vocês que os verbos apresentam certas formas nominais. Pode parecer um pouco contraditório falar em forma nominal do verbo, mas existem algumas formas do verbo que não admitem flexão de tempo, por isso são chamadas de formas nominais. Basicamente são três as formas nominais do verbo. Você as conhece. Estou falando do infinitivo, do gerúndio e do particípio. Bom, o infinitivo é o nome do verbo. Cantar, bater, partir. E para que serve, em geral, o infinitivo? A gente vai dizer que o infinitivo serve para indicar determinadas ações que são potenciais. Em geral, o infinitivo indica algo que não aconteceu ainda, mas está na iminência de acontecer. Daí que a gente pode usar o infinitivo para formar o futuro próximo. Eu vou cantar, eu vou bater, eu vou partir. Bom, já o gerúndio, ele tem sempre a terminação NDO. Então, cantando, batendo, partindo. E o gerúndio serve para indicar ações que estão em curso, que estão acontecendo num determinado momento. Por isso, enquanto eu estiver cantando, eu posso dizer eu estou cantando. Enquanto eu estiver batendo, eu posso dizer eu estou batendo. É claro que eu posso usar o gerúndio no passado ou no futuro. Ontem, quando você me telefonou, eu estava cantando. Não adianta você me procurar amanhã, porque eu estarei batendo. Mas o importante é você perceber que sempre que se emprega o gerúndio, esse é o uso canônico, ele serve para indicar ações em curso. Bom, quando eu digo isso, eu peço a sua atenção especial para distinguir o gerúndio daquilo que a gente chama de gerundismo. São duas coisas diferentes. O gerundismo é um uso inadequado do gerúndio, convém evitar, justamente porque às vezes há uma tendência de se empregar o gerúndio na linguagem popular, sem que seja para indicar ações em curso. É quando, por exemplo, alguém liga para sua casa e diz, bom, amanhã eu vou estar mandando para o senhor, eu vou estar enviando para a senhora. Numa situação como essa, não se trata de uma ação em curso. Seria muito mais natural dizer, eu enviarei, eu mandarei, eu vou enviar, eu vou mandar. E esse nome que a gente dá de gerundismo é justamente para esse uso inadequado do gerúndio, porque não se trata, nesse contexto, de uma ação em curso. Bom, por fim, o particípio ele pode ter a terminação ado ou a terminação ido. Ele tem a terminação ado nos verbos do primeiro grupo e a terminação ido nos verbos do segundo e do terceiro grupo. Basicamente, o particípio em português é um particípio passado, ele indica ações passadas. Então, acho que vale a pena guardar essa ideia, não é? Infinitivo, ações potenciais, gerúndio, ações em curso, particípio, ações que já aconteceram. Agora, ainda em relação aos particípios, é importante que você saiba que existem alguns verbos que têm particípios irregulares. É o caso do verbo abrir, do verbo fazer, do verbo escrever, cujos particípios são aberto, feito, escrito, e não abrido, fazido ou escrevido. No caso desses verbos, não existem particípios regulares. Mas talvez a maior confusão no uso do particípio se dê com determinados verbos que nós chamamos de verbos abundantes. E o que são os verbos abundantes? São aqueles que têm dois particípios, os irregulares e os regulares. Querem ver alguns exemplos? Dá uma olhada aqui, ó. Pensa, por exemplo, num verbo como o verbo aceitar. Eu tenho o particípio aceitado e aceito. Eleger, elegido e eleito. Imprimir, imprimido e impresso. Valeria para ganho e ganhado, pego e pegado, pago e pagado. E muitas vezes vem a dúvida, quando eu tenho um verbo abundante, quando eu tenho esse verbo com dois particípios, como é que eu sei quando eu uso um e quando eu uso outro? Existe uma recomendação bem simples. Quando o verbo auxiliar for o ter ou o haver, o normal é usar o particípio regular.
eu tinha aceitado, eu havia elegido, eu tenho imprimido. Quando você usa como auxiliares ser e estar, a tendência é empregar o irregular. Eu fui aceito, ele estava eleito, o documento é impresso. É uma dica que funciona bem. Vamos fazer um exercício a respeito das formas nominais do verbo?